Oi, gente linda! Está começando aqui no canal mais um vídeo para vocês. E essa semana, né, começamos o mês de fevereiro, né? E fevereiro já começa com aniversariante aqui na minha casa, né, no dia 2, no caso que foi ontem, né? Hoje é sexta-feira, eu tô postando esse vídeo na sexta, não estou gravando na sexta, porém estou postando na sexta, então é dia 2/2, aniversário da minha filha. E esse ano ela completou 9 anos, né, para a honra e a glória de Deus. Eu gostaria também de estar falando, né, aproveitar o aniversário dela, né, e para estar falando um pouco sobre o nascimento dela. É, Primeiro eu vou falar, né, sobre minha gravidez. Foi uma gravidez bem tranquila, é, não tive nenhuma intercorrência. Engravidei dela com 19 anos e tive ela com 20. Foi assim, uma gravidez bem tranquila. No finalzinho da gravidez eu tive uns picos de pressão, mas nada que pudesse, né, ser grave, não precisei nem tomar remédio nem nada. Porém, a data prevista para ela nascer era dia 25 de janeiro e ela só nasceu no dia 2 de fevereiro, né? Então ela passou um pouquinho aí da data. E isso que foi uma coisa mais chata da gravidez, no caso, né? Uma das coisas é, que mais me deixou preocupada foi isso. Porque, assim, gente, quem aí já teve filho, principalmente quem já teve com mais de 39 semanas, né, digamos assim, sabe que quando chega perto das 39, a gente já começa a ouvir várias histórias de pessoas falando que, ai, que teve o bebê que passou da hora de nascer, e aquilo vai deixando a gente com medo, né? E eu, como era muito nova ainda, não sabia nada, completamente é, leiga no assunto, né? Estava aprendendo ainda. Eu tinha, aliás, né, quando eu fiquei grávida, eu comecei a pesquisar muito sobre gravidez, então eu participava até de alguns grupos, né? Tinha uns aplicativos e tal, enfim, eu gostava muito de procurar informação. E conversava também com o médico e tal, né? Mas isso me assustava bastante, esse negócio de passar da hora de nascer, né? Eu não entendia muito bem, porque os médicos falavam que podia chegar até 42 semanas, e depois que eu vim entender exatamente o que isso queria dizer, né? Então eu passei, quando cheguei nas 40 semanas ali, eu só com todo mundo que me encontrava só falava sobre bebês que morreram porque passaram da hora de nascer, e isso me deixou super assustada. Então eu fui, né, na maternidade, aí cheguei lá, a médica do plantão, ela falou, conversou comigo e falou, Lidiane, olha, a ultrassom, por mais precisa que ela seja, por mais no início, né, que eu fiz a ultrassom, eu descobri a gravidez bem recente, a primeira ultrassom eu tinha, tava com 6 semanas, então foi bem no início. Ela ainda tem uma variação de 2 semanas para mais ou 2 semanas para menos. Então, na verdade, nenhuma gravidez dura 42 semanas. Na verdade, essa gravidez estava com 40 semanas, porém chegou até 42 por causa dessa variação de 2 semanas para mais ou para menos, né? Que foi o meu caso também. Então ela falou, mas como você, né, já está aí, já com 40 semanas, digamos que está com variação de 2 semanas para menos, então já estaria com 38, né, se fosse 2 semanas a menos. Então já também já estava já né, já estava a termo, já estava perfeito para nascer. Aí ela falou, e ela ia marcar, né, ela falou, então semana que vem, se você não tiver entrado em trabalho de parto, você vem que eu vou fazer seu parto, né? E eu já estaria com 41 semanas no caso. E com a variação estaria com 39, digamos assim, né? Então estava ali já no tempo perfeito. E assim foi, então essa data foi marcada para o dia 5 de fevereiro. Porém, no dia 1º de fevereiro eu já comecei a me sentir muito incomodada. Eu me lembro exatamente de tudo que eu fiz nesse dia. Eu fui no mercado com meus pais, né? E depois cheguei em casa e como estava sentindo muitas dores na lombar, então eu fui na maternidade, era umas 10 horas da noite mais ou menos, cheguei lá, aí a médica me examinou, disse que né, o meu colo estava começando a entrar em um processo, né, como é que se diz que eles falam? É, Afinar, não sei, alguma coisa tipo isso, gente, eu não me lembro muito bem.
Então, já estava começando ali a querer dar um sinal, né? Então, ela falou, vai nascer, o bebê vai nascer essa semana, mas ainda tá muito, muito no comecinho, então você pode ir pra casa, fica tranquila. Aí eu fiz isso, fui pra casa, e eu lembro que nessa noite eu fiquei com muito calor, muito calor. Assim, olha, que eu passei dezembro, janeiro todinho, né, de verão, grávida, e não tinha sentido tanto calor quanto eu senti nessa última noite de grávida, no caso, né? Então eu levantei várias vezes para tomar banho, e banho gelado, e eu deitava na cama e levantava de novo, e eu tava ficando. Só que eu não tava entendendo muito bem o que estava acontecendo, né, gente? E que na verdade eu estava já entrando em trabalho de parto, porém eu estava sentindo muito calor, só estava sentindo, a única coisa que estava me incomodando mais era o calor. E aí depois de madrugada eu comecei a sentir umas cólicas e aí eu resolvi, né, chamar meu esposo e tal. E aí eu fui pra maternidade, cheguei lá, era a mesma médica ainda que estava de plantão naquela noite anterior, né? Ela ia ficar de plantão até na manhã, até de manhã. E ela falou, e ela me examinou de novo, disse que ainda, né, ainda ia demorar um pouquinho, porém, ela falou, como eu sei que se eu te mandar para casa, você vai chegar lá e vai voltar, então eu vou te internar de uma vez. E ali fiquei, né, internada, já comecei depois com o sangramento, já começou mais o trabalho de parto já começou a evoluir. Assim que eu internei, já começou essa evolução mais rápida. Porém, o trabalho de parto ele durou umas 9 horas mais ou menos e eu não tive nenhuma evolução, meu colo não teve dilatação nenhuma para o bebê nascer. Né? E os médicos nem falavam para mim quanto tinha de, né, porque não tinha dilatado nada. E ele só falava, tá evoluindo, mãezinha, vamos ajudar e tal, enfim. Botaram aquele soro para poder aumentar a contração, né, ver se acontecia alguma coisa, porém não aconteceu nada, minha filha começou a entrar em sofrimento e fui encaminhada para uma cesárea. Aí eu cheguei lá na cesariana com muita dor, meu corpo já estava na fase de expulsão, porém eu não tinha dilatação, né? E quem já passou por um parto normal sabe que tem uma hora que o corpo ele começa a fazer força sozinho, é involuntário. Então eu já estava nesse momento fazendo eu não estava fazendo nada, eu estava já fraca, já sem força nenhuma. Meu corpo quando a contração vinha, o corpo ele começava a se forçar sozinho. É uma coisa muito assim, muito doida, não sei nem explicar. Só quem já passou sabe. E foi nesse momento que eles me aplicaram a anestesia e a anestesia não pegou. Aí teve que ter uma anestesia geral, porque não ia dar mais tempo de fazer outra anestesia hack. E aí foi feita a anestesia geral, foi onde eu não vi minha filha nascer, né? Isso foi uma coisa que me deixou muito triste. Porém, né, eu acordei depois e ela já tinha ido pro quarto, já estava já numa incubadora, na verdade, esperando para. Aliás, ela nasceu e foi direto para essa incubadora, porque ela nasceu ainda com. Diz a médica que ela nasceu com a pegar bem baixo por conta da anestesia geral, né? E aí ela ficou um pouquinho nessa incubadora, mas quando eu fui pro quarto, ela já tinha chegado lá, já levaram ela pro quarto junto comigo. E foi uma benção, né? Aquela alegria, ela nasceu bem na hora do almoço e logo em seguida já começou as visitas, então era aquele calor do momento, né? Tava tão feliz. E, e eu me lembro que quando foi a primeira visita, a minha avó foi visitar ela e minha avó chegou a trocar a fralda dela, que ela tinha, né, feito aquele mecônio, que é o primeiro cocô do bebê, e minha avó trocou e eu nem, tipo, né, naquela coisa, todo mundo ali conversando. Aí mais tarde só ficou eu e minha mãe ficou comigo lá e a gente reparou que ela não fazia muito xixi, né? Na verdade não fazia nada, eu não tinha percebido. Aí eu pensei, não, acho que ela deve ter feito xixi quando minha avó trocou ela, devia ter xixi, porque eu não tinha, né? Ainda estava ainda sob efeito daquelas anestesias e tal. E passou a noite, quando foi no outro dia, eu não sabia também checar muito bem como é que era uma fralda de xixi, gente, porque eu tinha zero experiência com bebês, né? Não tinha nada de experiência, então eu não sabia nada. Não sabia nem como é que era uma fralda que tinha um pouco de xixi. Então, pra mim, quando ela fazia, né, o cocô, tinha xixi também. Então, tipo, não sabia nada. Aí
Eu cheguei a comentar com a enfermeira de que ela não fazia muito xixi. Eu falei, eu não tirei nenhuma fralda assim, porque eu imaginava, né, que ia encher um pouquinho mais a fralda, porém não tinha peso nenhum a fralda. Aí a enfermeira falou pra mim, não, é normal, é que ela acabou de nascer, né, então você dá mamar pra ela. E depois a pediatra veio e eu comentei também com ela, ela falou, não, mãe, mas ela tá mamando direitinho? Eu falei, tá. E ela falou, não, tem que mamar, porque se ela não esvaziar o peito e tal. Porque às vezes a criança tá no peito e você acha que tá mamando, e eles ficaram me falando como é que tinha que dar mamar, né? Vinha várias pessoas para mim ajudar a amamentar. E foi isso, né, durante todo o segundo dia, né? O dia seguinte dela ter nascido. E no outro dia, é, ela ainda estava daquele jeito, porém nós recebemos alta e fomos para casa. Isso era uma terça-feira. E na quarta-feira eu passei a quarta toda em casa, né? Na terça-feira foi aquela coisa, todo mundo, né, feliz com a chegada do bebê em casa e tal. E eu ainda com aquela coisa assim do xixi, né? Mas como as enfermeiras falavam pra mim que era normal, que logo ela ia começar a fazer bastante xixi, né? E na verdade eu achava que tinha algum xixi na fralda, mas na verdade não tinha nenhum xixi na fralda, só depois eu reconheci que não tinha, naquele momento eu não sabia. Aí na quinta-feira ela tinha um teste do pezinho e eu resolvi passar ela na pediatra. E foi onde começou a nossa luta, né? Eu fui, é, aí chegou lá, a médica colocou um coletor de urina e falou, mãe, vamos dar mamar para essa bebê para ela poder fazer xixi. E eu fiquei ali amamentando ela e nada de fazer xixi e eles achavam que eu não estava dando mamar direito, então eles pegaram e deram fórmula para ela para ver se, né, se ela fazia xixi e ela não fazia e nós ficamos ali o dia todo e nada. Até que eles resolveram passar uma sonda, né, para poder ver se coletava algum xixi. E quando passou a sonda aí, saiu todo o xixi do mundo. Né, gente? Só que ela também chorou muito e teve muita dificuldade de colocar a sonda, acabou que conseguiu coletar o mínimo de xixi possível. Só que saiu bastante para fora, né? Da sonda. Eles não conseguiram colocar direito porque ela ficou muito incomodada, chorando e tal. E aí a médica foi fazer o exame com esse pouquinho de xixi que eles conseguiram, mas daquele momento em diante ela já começou a fazer xixi, e aí eu via que a fralda estava saindo já cheia, né? E eu fiquei feliz, achando que eu ia embora para casa. Porém, veio o resultado do exame e a médica falou que a gente ia ter que ficar internada, né, de 7 a 21 dias por conta dela, não sabia, né, ia esperar 48 horas para poder ver se tinha alguma bactéria na urina dela, tinha que esperar, o exame era 48 horas, então a gente ia ter que ficar ali esperando, e no mínimo que ela falou que a gente ia ficar é 7 dias no hospital, até 21, podendo chegar até 21 dias. E aí colocou, né, o acesso no pé dela para ela começar a medicação. Ainda não sabiam se tinha alguma bactéria, porém, como ela era muito recém-nascida, precisava já começar com alguma medicação, porque caso tivesse alguma bactéria, já precisava começar, né, já ter alguma coisa ali para tentar combater, né? E depois que viesse o resultado do exame, eles iam ver se ia continuar com aquele mesmo remédio ou ia trocar. E assim foi feito. Aquele dia foi o pior dia da minha vida, né? Foi um dia assim que eu nunca imaginei passar e nem desejo para ninguém, porque foi como se o mundo inteiro tivesse caído sobre minha cabeça, sei lá, o chão tivesse aberto, eu tivesse caído dentro. Eu senti todos os sentimentos piores que eu nunca tinha sentido, porque eu ficava pensando, meu Deus, a minha filha estava tão bem dentro da minha barriga, e eu estava tão ansiosa para ela nascer, e aí ela nasceu para isso, para ficar internada, para ter que passar por todo esse sofrimento, coisas que eu nunca imaginei, né? Na minha mente, assim, eu achava que ela não. Eu levei ela no hospital e achava que a possibilidade dela ficar lá era zero, nem passava pela minha cabeça que ela pudesse ficar internada. Achava assim, se tivesse alguma infecção de urina, ia passar remédio para casa. Olha a cabeça da pessoa, né? Achando que o bebê recém-nascido ia tomar remédio via oral, normalmente, como todo mundo. Porém, não é assim, né? Recém-nascido precisa do medicamento venoso, enfim. E aí eu fiquei, nossa, fiquei assim, desesperada. Foi
uma coisa assim tão terrível que as pessoas até ficavam, vai vir a enfermeira, médico, conversar comigo, porque eu fiquei bem mesmo, bem abalada, bem. E aí eu pedi para que deixassem minha mãe ficar comigo, né? Porque eu não tinha experiência nenhuma, nem meu esposo também não tinha experiência, zero experiência com bebês, eu também estava muito nervosa. E aí minha mãe ficou ali comigo. E aí no segundo, aí isso foi numa quinta-feira, à noite nós, né, fomos internados. Ela foi internada no caso, né? Fiquei lá com ela. E no segundo dia, no dia seguinte, o ponto de acesso se perdeu. Porque naquele momento, gente, ela já ficou bem. Ela já começou a fazer xixi, ela estava bem, tava agitadinha, né? Mamava. E como um bebê normal, e eu ficava ali vendo, não tinha aparentemente nenhum motivo para minha filha estar ali naquele hospital. E aí ela mexia muito com as perninhas e soltou o ponto de acesso, saiu da veia, né? E aí precisou fazer um novo. Porém, os médicos que estavam lá, a enfermeira, não sei, não conseguia achar veia nela de jeito nenhum. E aquele dia também foi o segundo pior dia da minha vida até aquele momento ali, porque, Senhor, eu sofri muito que eu vendo minha filha chorar, porque eles levaram ela para uma salinha e começaram a tentar achar veia nela e furaram ela assim, dos pés à cabeça. E ela chorava, 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 e eu chorava no quarto, ouvindo o choro dela. E eu ficava desesperada, pensando. E eu só conseguia pedir a Deus, sabe, gente? Eu orava desde o primeiro momento que eu cheguei lá no hospital, eu ficava orando, pedindo a Deus. Eu até levei, na época, eu frequentava bastante a Igreja de Deus e Amor, né? Que foi a igreja que eu cresci. Não nasci nela, mas cresci nela. Minha família era toda da Igreja de Deus e Amor. E eu levei um voto do livramento e coloquei nela aquele voto do livramento desde o primeiro momento. E eu fiquei lá naquele quarto, né, clamando a Deus, pedindo, 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 orando. Eu não era da igreja nessa época, não estava na igreja, e né, mas eu tinha muita fé em Deus e estava orando, orava, orando, orando, orando o tempo todo. E trouxeram ela, não tinham conseguido nenhuma veia, não tinham conseguido achar nenhuma veia. E aí eu lembro que ela tava sem roupa, enroladinha naquele pano, né, lá do hospital, e com marca de agulha para todo lado do corpo, porque tinham tentado pegar a veia nela de todo jeito e não conseguiam. E aí a enfermeira falou que então ia ter que dar medicação para ela intramuscular, porque eles não estavam conseguindo pegar a veia dela era muito fininha. E aí aí deu a medicamento intramuscular para mim, né? Era ruim de qualquer jeito, mas enfim, pelo menos não precisava mais furar ela, ter aquela preocupação de perder o acesso de novo e passar por todo aquele sofrimento de novo. E aí, quando depois de 2 dias, né, já isso no domingo de manhã, veio o resultado do exame, né, que não tinha crescido nenhuma bactéria, não tinha, né, graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor, não tinha nenhuma bactéria no xixi dela. E durante todo esse tempo que ela esteve lá, desde o momento que passaram a sonda, ela ficou fazendo xixi normalmente. E aí sim eu pude ver uma fralda com xixi de verdade, como que era, mesmo com um xixi só, como que era completamente diferente do que eu achava, né? Do que eu pensava que antes estava tendo um pouquinho, mas não estava tendo nada. E aí nós recebemos alta e fomos para casa, e aquela foi, nossa, uma felicidade tão grande no meu coração que eu nem imaginava que eu ia poder sair assim antes dos 7 dias, né? E graças a Deus, para a honra e a glória de Deus, veio esse resultado do exame, não deu nada, então ela pôde ser liberada para casa sem nenhuma medicação, ela estava super bem, fazendo xixi, mamando, fazendo, né? E graças ao meu bom pai, a minha filha ficou bem, não teve mais problema nenhum. Ela chegou a ter que fazer alguns exames, né, para poder ver o rins e tal, e estava tudo perfeito, tudo normal. E algum tempo depois, alguns anos depois, eu na internet estava vendo um vídeo e me deparei com um vídeo de uma moça em que ela estava bem desesperada porque o bebezinho dela tinha uma obstrução no canal da urina e ele não estava fazendo xixi dentro da barriga.
E aí que eu fui saber que os bebezinhos, eles fazem xixi dentro da barriga, gente. Desculpa a minha ignorância, eu não sabia que bebê fazia xixi dentro da barriga. Tipo, isso na verdade não é que eu não sabia. Eu imaginava, tipo, uma coisa que nem passava pela minha cabeça, né? Isso. E ela falando, né, que precisava passar, tipo, uma sonda para poder desobstruir esse canal da urina. E eu me lembrei que a enfermeira, quando ela fez, quando estava passando, né, o, esse catéter que fala, para poder colocar a sonda, ela falou, que viu quando começou a sair aquele monte de xixi, ela falou, olha, parece que tinha uma obstrução e agora, né, tirou e voltou, o xixi saiu. E foi exatamente isso que tinha acontecido, né? Ali o canal da urina da minha filha ele estava obstruído e eu não sei desde quando, porque eu tinha feito pouquíssimas ultrassons na gravidez dela. Inclusive a última ultrassom que eu fiz foi num lugar que me encaminharam porque o meu médico estava de férias e o médico que faz ultrassom, né, estava de férias e eu nem recebi esse resultado, porque nesse lugar que faziam nem dava o resultado na hora. Eu sei que foi uma ultrassom tão assim estranha e nem me deram o resultado daquela ultrassom. Eu estava com 37 semanas e antes disso eu só tinha feito com 20 semanas, eu não sei. Eu fiz pouquíssimas, acho que eu fiz umas 3 ultrassons só durante toda a gestação dela. E essa moça, ela estava contando, né, que se o bebezinho dela não passasse por esse procedimento, ele poderia falecer dentro da barriga, porque ele precisava liberar os líquidos, né? Não poderia ficar com aqueles líquidos retido, então precisava fazer esse xixi. E ela tava, né, pedindo, porque tinha um jeito, parece, e ela tava ali pedindo ajuda, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, olha o que Deus ele fez sem nem mesmo eu saber. Eu, como falei para vocês, eu frequentava algumas vezes, né? Nessa época eu frequentava a Igreja de Amor, não era convertida lá, eu só ia mesmo, né? Por ter crescido lá e eu recebia muitas revelações de Deus falando, né? E eu achava que sempre era sobre o meu parto, porque eu tinha a parte que eu mais tinha medo era do parto. E eu sempre achava que era relacionado ao parto, mas na verdade não é relacionado mesmo ao que ele estava fazendo na vida da minha filha e eu nem sabia, né? E eu nem sabia que minha filha estava com essa obstrução. Eu não sei desde quando que ela estava com essa obstrução, quando foi que começou. É, eu não sei se ela tivesse nascido no dia 5 e nós tivéssemos esperado por mais dias até ela fazer xixi, se ia dar tempo, eu não sei. Eu só sei que Deus, ele trabalha de uma maneira que às vezes a gente não entende, né, gente? Às vezes acontece coisa na nossa vida e a gente chega até a murmurar, porém tem uma coisa muito maior, né, acontecendo que precisa ser, que Deus, ele tá operando e a gente não tá vendo. Então eu fiquei assim muito maravilhada e feliz e agradecida a Deus por ter dado esse grande livramento para minha filha, ainda dentro do meu ventre, sem nem eu saber que estava acontecendo isso com ela, né? Com toda a minha falta de experiência, não sabendo ali lidar com aquilo, não sabia, né? É, enfim, e Deus, ele trabalhou profundamente e deu a vitória para minha filha. Hoje em dia minha filha gosta muito de louvar a Deus. Ela, né, desde pequenininha, desde 3 anos de idade, que ela aprendeu a louvar e ela começou a louvar. E muito antes, na verdade, a minha filha, ela foi uma das que mais me evangelizaram, é, mesmo antes de saber o que, que era isso, né? Porque eu falo, quando quando eu fiquei grávida do meu segundo filho, ela tinha 11 meses e logo em seguida eu comecei a tirar ela do peito, né? E ela tinha 1 ano e pouquinho quando eu comecei a tirar ela do peito. E ela só dormia ouvindo louvor. Eu tinha que colocar ela no carrinho e ela botava o louvor para ela ouvir. E ela gostava de ouvir o louvor que ela mais gostava, ela só dormia com aquele louvor. Era um louvor que falava, né, que pode ser hoje o seu último culto,
pode ser hoje a última pregação, pode ser hoje, né, o dia que Jesus vai voltar. E aquele louvor falava muito ao meu coração, né, aquela canção falava muito ao meu coração. Eu não vou colocar aqui, não vou cantar ele aqui, né, gente, eu até sei, mas eu não sei se vai gerar direitos autorais, então. Mas era um louvor que mexia muito, o nome dele é Pode Ser Hoje. Se quiserem ver a letra, ouvir, é um louvor bem forte, que falava muito ao meu coração, e todas as noites eu era obrigada a assistir. Eu ouvia esse louvor, né, porque eu tinha que fazer minha filha dormir, e ela só ouvia ele, tinha que parar, acabava e repetia de novo, acabava e repetia de novo, acabava e repetia de novo. E depois, quando ela aprendeu a louvar, ela ficava louvando, e ela gostava muito de um outro hino. Quando ela aprendeu a louvar, ela aprendeu o primeiro hino que ela mais cantava, que ela mais cantou na vida dela, né? Foi o Santificação, da Eliane Martins também, que ela é também outro hino bem forte também, né? Tipo, era só assim, né? Só louvores que mexiam mesmo com a gente. E para a honra e a glória do Senhor, né, um tempo depois eu me converti, eu me batizei e hoje estou ainda servindo a Deus, muito feliz com Deus. E é isso, gente. Meus outros filhos também têm testemunhos, né? Todos eles são milagres de Deus, e eu vou contar aqui para vocês de acordo com os aniversários, né? A gente vai contando aqui, né? O próximo que vai vir vai ser do Bernardo, mas vai demorar um tempinho ainda. E também Deus operou profundamente na minha gravidez, né? Nesse caso do Bernardo foi na gravidez e foi uma bênção também. Deus trabalhou profundamente na minha vida e tem trabalhado até hoje na minha vida, na vida da minha família, e eu sou muito feliz em servir esse Deus, né? Muito grata. E então é isso, gente. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, né? Que aqui tem bastante conteúdo diferenciado, tem de tudo um pouco, né, gente? Receitas, passeios, tem falando sobre cabelo, e tem testemunhos também. E eu tô devendo outros vídeos que prometo gravar para vocês falando sobre ansiedade, meu processo aí sobre ansiedade também, foi um processo bem longo, ainda, e eu pretendo falar também com vocês aqui, porque é uma coisa que eu sei que muita gente se identifica com esse tema de ansiedade. E é isso, gente. Fiquem com Deus, um beijinho para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!